esse nosso primeiro culto aqui em São Paulo sobre essa nova identidade visual, que nada, isso é um novo tempo, cara, que nós temos para nosso ministério. E esse é só o começo. Estou muito feliz de estar aqui para trazer uma palavra para vocês. Algo que, diferente das últimas vezes, eu tinha muita dúvida do que o Senhor queria falar através de mim, o que o Senhor queria trazer de novidade para a minha vida, para a vida de vocês, enfim. Mas dessa vez eu tinha muita certeza do que eu tinha que falar. Então, foi tranquilo. Eu estava até brincando com a Grace hoje, que ela estava toda preocupada. Vitor, mas você não preparou a tua palavra, você está muito relaxado. Eu falei assim, o Senhor convida a sofrer com os que sofrem e se alegrar com os que se alegram. Então, Grace, não estava sofrendo. Eu falei para ela, não estou sofrendo, então não sofra comigo. Está tudo sob controle, o Senhor sabe o que Ele vai falar nessa noite. E eu estou aqui para falar de Jesus para vocês. Nossa, reinventando a roda, né? Nossa, lá vem o cara falar de Jesus de novo. De novo porque Deus me incomodou muito nos últimos tempos, nas últimas semanas, sobre algo que já tem acontecido na minha vida e eu precisava muito compartilhar isso com vocês. Nós vamos falar sim sobre Jesus hoje, mas hoje sobre uma ótica um pouquinho diferente. Hoje sobre uma pequena análise sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E vocês vão entender depois no final por que eu estou falando isso, né? Mas se você falar assim, pô, Vitor, mas o relacionamento de Jesus com seus discípulos, tá claro, é óbvio, né? Um relacionamento de amor, um relacionamento de comunhão. Eles andavam juntos, eles passaram por diversas situações juntos, eles foram Jesus ensinando, os discípulos aprendendo, etc e tal. Mas eu quero justamente falar sobre esse amor, o amor de Jesus com seus discípulos. Porque a Bíblia está cheia, né, principalmente das parábolas, de muitas situações onde, de alguma forma, o Senhor ensinava e edificava os seus discípulos. Então tem toda uma história, né? O ministério de Jesus tem toda uma história passando por diversas fases, principalmente no final, né, onde a promessa ia se cumprir, etc. Mas por que eu estou falando do relacionamento de Jesus com os seus discípulos? Porque é algo interessante, é algo muito rico de se pensar ou de se refletir sobre, porque a gente tem muito para aprender com esse relacionamento. Muito, mas muito mesmo. E o texto que eu queria compartilhar com vocês para ilustrar um pouco sobre isso, está no livro de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que fala o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, assim, aqui Jesus está nos finalmente já dele, né? Pronto para se cumprir tudo aquilo que foi prometido. E em meio a esse último momento, esses últimos dias, não sei, horas que ele estava com os discípulos, ele quis dizer isso aqui, né? De uma forma resumida, assim, né? Ele quis resumir um pouco sobre isso, falando: um novo mandamento lhes dou. Então, tranquilo, né? Um novo mandamento lhes dou, amem-se
amem-se uns aos outros como eu os amei e tal. Parece ser super simples, né? Mas esse versículo aqui em específico, o versículo 34 fala: amem-se uns aos outros como eu os amei. Como que Jesus amou os seus discípulos? Vocês já pararam para pensar? Quando a gente fala de amor, a gente fala de uma forma, às vezes romântica, mas muitas vezes muito ampla. E pequenos detalhes nos fogem do entendimento. E eu acho que esses pequenos detalhes são peças-chaves para que a gente possa entender uma parte desse amor de Jesus, de forma que a gente possa empregar isso e colocar isso na nossa vida, e colocar isso em prática nas nossas vidas, né? Então, faça essa pergunta para vocês: como Jesus amou os seus discípulos? Como que foi? A Bíblia não fala explicitamente, assim, uma forma bem pontual: Jesus amou os seus discípulos da seguinte forma. Mas as Escrituras e os relatos contam um relacionamento muito rico, um relacionamento muito intenso que Jesus teve com seus discípulos. E como esse relacionamento, esse amor de Jesus com seus discípulos foi possível de mudar o mundo. Esse relacionamento, Jesus com 12 homens, que depois se tornaram 70, que depois se tornaram milhares e milhares, e por causa deles nós estamos aqui hoje, falando. Então, depois de estudar um pouco, pesquisar e ler a Bíblia e meditar sobre a palavra, a resposta para essa pergunta, né, como Jesus amou os seus discípulos, para mim ela veio fragmentada. Ela veio assim: o que nós sabemos, o que diz nas Escrituras: Jesus acolheu os seus discípulos. Essa é a primeira forma de amor. A primeira maneira que ele amou os seus discípulos foi: ele acolheu os seus discípulos. Ele cuidou dos seus discípulos. Ele ensinou os seus discípulos. Ele andou com cada um desses 12 homens intimamente. Eles eram amigos, eles eram irmãos, eles viviam juntos. E através desse acolhimento, desse cuidado, desse caminhar, ali Jesus começou a estabelecer uma relação, um relacionamento, uma conexão, pode-se dizer, com seus discípulos de amor, de muito amor. E no próprio livro de João, a gente vai falar praticamente só de João nesse sábado. No próprio livro de João, no capítulo 17, E o que coloca um selo em cima dessa forma que Jesus amou os seus discípulos. No final da vida dele como homem aqui, quando estava pronto para ser crucificado e entregue, Jesus orou. E no meio dessa oração, ele orou pelos seus discípulos. Tamanho era o amor dele, tamanho era a entrega, tamanho era o compromisso dele com os seus discípulos. Ele orou, quase que no leito de morte, ele orou. E no capítulo 17, João fala assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que me sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo,
para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Ou seja, esse amor que Jesus tinha pelos seus discípulos, a confiança, o cuidado que ele tinha, mesmo ele se despedindo, ele pediu: Pai, cuida deles por mim. Ele se preocupou por ele, ele continuava se preocupando com seus discípulos. E isso tocou muito no meu coração, porque eu falei: era isso, cara, era isso que eu precisava. Usar esse exemplo, usar um exemplo de Jesus para falar o que eu queria falar para vocês. E o que eu queria falar para vocês era justamente do amor, desse amor lá de João 13, que fala que devemos amar uns aos outros como Jesus amou os seus discípulos, como eu os amei. E esse amor, ele foi, o amor de Jesus pelos discípulos, ele foi incondicional, ele foi paciente, ele foi perdoador, ele foi até o fim, até o último dia, até o último fôlego de vida. Um amor que foi inabalável, que nunca mudou, que só se consolidou e se estabeleceu através de tudo que eles passaram juntos, através desse relacionamento. Dito isso, eu queria convidar vocês a uma reflexão, como eu refleti junto com a Grace, como a Grace me ajudou nessa reflexão também, sobre esse amor, que diz lá no texto de João: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós temos amado os nossos irmãos como Jesus amou seus discípulos? Porque aqui Jesus estava falando com seus discípulos. A gente sabe que Jesus nos amou, nos ama, enfim. Mas aqui nesse texto ele estava falando com os seus discípulos. Então, nós temos amado como Jesus amou os seus discípulos, porque esse é o mandamento. E aqui a segunda parte fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ou seja, se nós não amarmos uns aos outros como Jesus amou os seus discípulos, nós não somos discípulos. Simples assim. E eu não sei para vocês, mas quando eu li isso eu senti um frio na espinha, cara. Porque isso me abriu os olhos de certa forma, falando assim: não, Senhor, eu amo o meu irmão, mas eu não me preocupo com ele. Não, eu amo meu irmão, sim, eu amo, mas eu não ando com ele. Mas eu tô junto, sim, mas eu não cuido dele. Então, se eu não amo assim, como Jesus amou seus discípulos, eu não sou discípulo de Jesus. E cada um de nós aqui que tomou uma decisão em aceitar Jesus em algum momento da sua vida, tomou essa decisão e falou: eu quero seguir. E se eu quero seguir, eu quero ser discípulo. E se eu quero ser discípulo, eu tenho que fazer o que ele está falando. Eu tenho que amar as pessoas como Jesus amou os seus discípulos. Essa é a forma que eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecido como discípulo de Jesus. Alguém que busca andar como Jesus andou, alguém que busca seguir os ensinamentos que Jesus deixou. Mas se eu não sou capaz de amar o meu irmão, que é o primeiro mandamento, aliás, o segundo, o primeiro é amar Jesus acima de todas as coisas. Se eu não sou capaz de amar o meu irmão, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo o tempo de todos vocês.
Eu estou perdendo o tempo dos meus pastores, eu estou perdendo tempo lendo as escrituras, eu estou perdendo o tempo, eu estou pensando que eu estou enganando quem? Jesus? Deus? Então, para mim isso foi muito sério, muito, muito, muito sério. E eu precisava compartilhar isso com vocês. E por que eu estou falando isso? Porque aqui, na palavra, como sempre, que traz revelação, que traz ensinamento, que traz clareza, aqui está uma resposta, gente, uma resposta clara, de como nós não só devemos seguir esses ensinamentos para as nossas vidas, e ela vai se refletir no nosso relacionamento com as pessoas, mas com Deus também. Então, meus queridos, a verdade é uma só. Se você não ama seus irmãos, e aí todos que convivem, que estão no teu meio, como Jesus amou os seus discípulos, ou se você pelo menos nem tenta amar os seus irmãos como Jesus amou os seus discípulos, vocês estão no caminho errado. Eu estou no caminho errado. Porque eu tenho minhas falhas. Eu não consigo ainda amar 100% das pessoas como Jesus amou os seus discípulos. Mas agora eu sei que eu tenho. Mais ainda. E aí eu queria trazer com base nessa reflexão, eu queria compartilhar algo que Deus tocou no meu coração, inclusive eu já compartilhei com alguns, sobre como botar em prática esse amor. E a resposta é muito simples. A resposta que eu encontrei, que eu acredito que foi o Senhor que revelou para mim, é uma só. Se importa com teu irmão. Simplesmente se importa. Eu tenho ouvido e vivido e visto muitos problemas de relacionamento, pessoas se queixando, falando assim: puxa, eu não consigo estabelecer uma amizade com um fulano, eu não sou bem aceito quando eu chego num lugar, ou eu não consigo me enturmar com as pessoas. Porque é comum, é natural que nós esperamos que alguém nos receba com os braços abertos. E não é errado a gente esperar isso, porque é o nosso dever receber as pessoas com braços abertos. Mas se por algum motivo alguém não te recebeu com braços abertos, por que você não vai lá? Por que você não busca essa pessoa? Por que você não se importa com essa pessoa? A gente está aqui num grupo de quantas pessoas? Vários jovens e líderes também, uma igreja que exala e distribui problemas em todo quanto é lugar. Todo mundo tem algum problema, todo mundo tem alguma dificuldade, todo mundo tem alguma aflição, todo mundo está passando por algum deserto, e eu tenho certeza que cada um que está aqui sabe de algum deserto de alguma pessoa. Vai lá e manda uma mensagem para essa pessoa, chega para ela e pergunta: tá bem aquele problema que você estava passando? Como é que você está? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Esse simples ato humilde, voluntário, gente, isso pode transformar a vida de uma pessoa. E pode transformar a nossa vida também. Como é gostoso receber uma mensagem de alguém perguntando como que você está. A gente anseia por isso, a gente conversa entre nós, líderes aqui. Puxa, como eu gostaria de receber uma mensagem de um pastor, de alguém perguntando para mim como é que eu estou. A gente exercita isso aqui entre a gente. E é bom, a gente se sente amado uns pelos outros, suportado uns pelos outros. Isso vai nos esticando, isso vai nos dando espaço para colocar em prática cada vez mais. E aquilo que a gente recebe, a gente dá, a gente multiplica, a gente compartilha. Então, se você se sente sozinho, saiba que tem outras pessoas que também se sentem sozinhas.
Se você tem problema, saiba que tem outras pessoas que têm problemas também. E uma vez que você se importa com essas pessoas, esse problema passa a ser dela também. E o problema dela com você. E aí você se coloca numa brecha e lutam juntos, vocês não lutam mais sozinhos. Se importem com as pessoas. Essa é a minha reflexão e a resposta que o Senhor me deu como chave para poder amar como Jesus amou seus discípulos. Porque Jesus cuidou e se importou com seus discípulos até o último dia da vida dele. Então, se ele fez isso, nós podemos fazer também. Não é fácil. Não é fácil porque tem uma coisa horrível dentro da gente chamada orgulho. Horrível. Que muita gente tem orgulho. De ter orgulho. De falar que... De cantar a vitória de que eu fiz isso ou eu fiz aquilo. E esse mesmo orgulho impede você de dar esse passo em direção a uma pessoa. Porque você se coloca numa posição vulnerável. Então eu sei que é difícil. Mas eu posso falar para vocês. Testemunho próprio. É possível. Porque quando você começa a exercitar isso, você vê que a tua visão pelas pessoas muda drasticamente. O livro de João segue, né? Eu falei que a gente ia basicamente falar de João. E a conclusão dessa minha reflexão, que eu espero que vocês estejam entendendo, eu queria trazer para vocês uma experiência que outro dia eu estava conversando com o Dani na célula dele de terça-feira, com o Dani, acho que o Jota estava junto, enfim, com alguns jovens. A gente estava falando sobre lava-pés, né? E bom, para quem não sabe, eu vou ler aqui no texto de João, capítulo 13, fala o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, quando eu comecei a frequentar a igreja aqui, não fazia o menor sentido isso para mim. Porque é Páscoa, né? Aqui na igreja, para quem não conhece, na Páscoa sempre tem um dia que é do lava-pés. E é o dia, sei lá, normalmente a festa tem 3 dias, né? 3, 4 dias. O dia do lava-pés é o dia que tem menos pessoas na igreja. É o que tem menos pessoas, porque tem um dia que traz presente, tem o dia da palavra, da ceia e tal. Aí tem o lava-pés. E lava-pés é o dia que tem menos pessoas na igreja. E pra mim fazia muito sentido. Eu falei, mano, nada a ver, brother. Eu vou lavar o pé dos caras, nada a ver. Nada a ver, coisa chata. A gente vai ter as piadinhas de quem vem aqui falando, nossa. Aí tem gente que traz a bacia e traz um perfuminho, joga o perfuminho assim, pra tirar os caras que tem chulé e tal. Mas até que um dia eu e a Grace falamos assim, vamos embora, vamos fazer, vamos participar. Eu acho que eu lavei o pé de umas 4 pessoas nesse dia aí.
E a cena, né, na verdade, vamos chamar um ritual, um processo, é que você, enquanto você lava o pé dessas pessoas, você ora por essas pessoas. Eu não conseguia orar, porque eu não conseguia parar de chorar. Aquilo foi tão impactante para mim, você se colocar de joelho em frente a uma pessoa, pegar nos pés dessa pessoa, assim, falando do orgulho, né? Tipo, se rebaixando ao mínimo, ao mínimo. Você está lavando o pé de uma pessoa. Mas, gente, isso é tão especial. Mas é tão especial porque você se sente ali como se você entendesse naquele momento de forma sobrenatural. Você entende aquilo que Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos. É comovente, é muito especial. Então convido vocês na próxima festa de Páscoa que vocês participem disso. Eu garanto para vocês que vai ser uma experiência única na vida de vocês. Porque aqui Jesus, não só ele como o Filho de Deus na terra, se colocou diante de cada um desses 12 discípulos que ele amava tanto, lavou o pé desses 12 discípulos para mostrar que ele, o Rei, veio para servir, ao invés de ser servido. E ele fala no texto: se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm parte comigo. Ou seja, todo o caminhar, todo aquele relacionamento que eles tiveram juntos, de nada ia valer se ele não lavasse o pé dos discípulos. Porque aquilo era muito importante. Aquilo ali era o cuidado de Jesus, que Jesus estava demonstrando para os seus irmãos. Eu não estou falando que você tem que pegar o teu irmão e lavar o pé dele daqui a pouco ali fora. Mas prestem atenção nesse trecho. Peraí, deixa eu ler igual está na Bíblia. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Ou seja, se não houver essa entrega, se não houver essa busca, essa procura, a gente não tem parte uns com os outros. Logo, a gente não tem parte com Deus. Então pensem nisso. Pensem nisso. Pensem como vocês poderiam cuidar de alguém. Como vocês poderiam se preocupar com alguém. O que vocês poderiam fazer por alguma pessoa. E eu quero lançar um desafio aqui para essa semana que vai vir. Todos vocês aqui, todos, que vocês procurem pelo menos 3 pessoas que vocês não conhecem, que vocês não andam juntos. Pelo menos 3 pessoas. Não vale amigo, não vale pessoa que você conhece, que você anda junto. 3 pessoas, não precisa ser pessoas que estão aqui. Pode ser outras pessoas. Mas que vocês procurem pelo menos 3 pessoas e vocês perguntem como essas pessoas estão. O que vocês podem fazer por elas. Procura, de repente, uma pessoa que você não tem relacionamento, que você gostaria de ter um relacionamento. Façam isso, dê esse passo que vocês gostariam que alguém desse por vocês. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a vida de vocês. Como edificou a minha e como tem sido edificante ver o que o Senhor faz através dessa relação das pessoas. Gente, nós voltamos de um acampamento onde a maioria de vocês estavam lá. Um acampamento, um tempo onde nós buscamos, nós ansiamos pela comunhão, pela união, para que a gente pudesse se juntar, se fortalecer juntos. A gente não pode deixar esse fogo acabar, a gente não pode deixar esse fogo diminuir. A gente precisa
Nós precisamos nos colocar na brecha pelos nossos irmãos. Nós precisamos estabelecer relacionamento com todos. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos buscar. Nós precisamos nos cuidar, nos entregar para os nossos irmãos, porque isso vai gerar união, isso vai gerar comunhão, e isso vai fortalecer a gente como ministério. Vai fortalecer a vida de vocês, vai fortalecer nós como ministério, e eu tenho certeza que vai edificar muita gente, vai alcançar muita gente. Não espere que as pessoas te recebam de braços abertos. Não esperem. Sejam essas pessoas que recebem de braços abertos. Mas se você não é recebido de braços abertos, não importa. Se preocupa, vai atrás dessa pessoa, que eu tenho certeza que portas vão se abrir e relacionamentos vão ser criados através de vocês. Amém? É isso. Então, vamos embora. O texto de Tiago 1:27 fala o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu não sei se todos sabem por que está escrito cuidar das viúvas e órfãos, mas esses dois tipos, né, de pessoas, essas duas classes sociais, são reconhecidas por serem frágeis, por estarem alheia à sociedade, ou seja, por serem as mais necessitadas. Então o texto aqui está falando assim, que o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião de Deus é essa, é cuidar. Cuidar. De quem que você tem cuidado, além de você mesmo? De quem você tem se importado, além de você mesmo? Por quem você tem orado, além de você mesmo, pelas suas próprias coisas? Quem é merecedor do teu amor até o último dia da tua vida? O ser humano de forma geral, ele é muito passional. E é natural que a gente viva fases. E que em algum momento, se você está namorando, tipo a Keller e o Saulo ali, é óbvio que eles estão pensando um no outro ali, né? O Bafume e a Casey ali, porque estão sempre apaixonados para sempre. O Bafume falando que não. Então vão ter fases na nossa vida onde as coisas vão nos fazer se preocupar e olhar os nossos olhos para quem está junto ali, daquela situação que aconteceu, pode-se dizer. Mas o desafio é você olhar para aquela pessoa improvável, para aquela pessoa que você olha e fala assim, mano, quem é esse cara? Quem é essa menina? Não tô nem aí para ele. É essa pessoa. É dessa que Jesus está falando. Dessa que você não tem relacionamento, dessa que você não conhece. Porque talvez ela esteja necessitando de alguém para se preocupar, para cuidar dela.
Então, nós vamos orar aqui para que o Senhor possa fortalecer essa sensação, né, ou essa decisão de buscar essas pessoas. Mas eu quero que vocês guardem isso e tomem isso como um desafio.